Boa noite, igreja, graça e paz. Para nós é um prazer, uma alegria a gente poder estar aqui com vocês nesta noite de culto, de adoração ao Senhor. É muito bom estar com você que está em casa nesse momento, a gente poder participar um pouquinho desse tempo nosso de relacionamento com Deus aqui e você na sua casa, porque a gente sabe que o relacionamento nosso com Deus não restringe só esse momento, né? Nosso relacionamento tem que ser intenso e sempre com o Senhor, né? Para mim, então, pastor Eduardo, é um prazer, uma alegria, uma honra estar com você aqui, com essa igreja, com o pastor João Paulo. Eu estou achando que ele veio como espião aqui para anotar tudo. Eu não ia viajar tanta distância assim, né? Mas é gostoso estar aqui com a Eni, né? De vez em quando a gente se cruza aí por situações distrital, regional, local e tudo mais, né? O Rodrigo, a Renata, o Kraus, né? Então a gente já está meio se inteirando com essa galera aqui, hein, pastor? Pode ver que o limite aqui é bem pertinho. Mas é muito bom estar com vocês aqui nessa noite especial, da gente poder estar pensando um pouquinho qual o propósito de Deus para a nossa vida, qual o propósito de Deus para a nossa família, né? Eu quero ler com vocês, então, o texto, que eu creio que deve ser o texto base de todo esse tempo nosso de reflexão, em Zacarias capítulo 2, né, dos versos 1 até os 5. Zacarias capítulo 2, dos versos 1 ao 5. E fica aí a nossa sugestão para o ministério com criança, não sei se é kids ou com criança, e o pastor vestia a roupa de Hulk. Quando ele vestir, vocês me mandam uma foto, por favor, tá? Me mandem, por favor. Está lá, Zacarias capítulo 2, do verso 1 ao 5, diz assim: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E então perguntei: para onde vais tu? Deve ser gaúcho, hein? Para onde vais tu? E ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém, meus amados. Que Deus então possa agora acrescentar ao nosso coração, né? Através do seu Espírito Santo, esta palavra a nós, né? Quando a gente olha um pouquinho para o contexto desse texto, entender um pouquinho o momento que está vivendo Zacarias, eu entendo assim ser um momento de muitos desafios, grandes desafios, que eu entendo assim ser tanto desafio pessoal, como também desafios familiares, né? Quando a gente olha aqui, porque é um momento então que o Senhor está os desafiando a estar então reerguendo Jerusalém, reerguendo, né, o templo, a casa de oração. E nesse tempo, então, o que acontece? Esse povo está para retornar com a sua identidade prejudicada. Passaram quase que 70 anos, né, para o cativeiro. Eu digo quase porque a palavra diz 70 anos, mas alguns estudiosos dizem que somando os anos dos reis, aquela coisa toda, dá 55 anos mais ou menos. Mas enfim, eles passaram um bom tempo longe da sua cidade, passaram um bom tempo longe da sua forma de culto, de adoração ao Senhor, passaram um bom tempo sem viver a sua vida em social como eles viviam antes. Parece que tem alguma coisa a ver um pouco conosco nesses dias, né? Como a gente está limitado, não é verdade? Gente, nós temos uma dificuldade muito grande, nós como igreja, porque nós temos o costume de pegar na mão, abraçar o irmão. É assim, não é? Abraçar os irmãos, e hoje a gente tem que ser meio assim, ó. Uns vão de soco, uns vão de cotovelo, né? Mas ninguém machuca ninguém, graças a Deus, né? Mas enfim, nós estamos vivendo um tempo de desafio. E como eu acredito, eu sei que vocês também acreditam assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus tem um propósito para a sua igreja nesse tempo que nós estamos passando. O que nós precisamos é descobrir esse propósito, porque nós sabemos que Deus sempre tem bons pensamentos, pensamentos de paz a nosso respeito. O Senhor ama a sua igreja. O Deus Pai ama a noiva do seu filho. E o seu filho ama a sua noiva, que somos nós. Então temos que descobrir
os grandes propósitos de Deus. E eu acredito que esse texto começa a apontar algumas coisas para nós. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer a luz ao nosso coração também. Então esse é um tempo deles estarem então reerguendo, reconstruindo, né? Rompendo limites para que isso aconteça. E quando eu olho para esse texto, já assim de cara, algo já vem aos meus olhos. Primeiro que Deus está estabelecendo parceria com o seu povo. Deus podia fazer isso sozinho. Como Deus pode todas as coisas, Ele pode fazer tudo sozinho. Mas Ele nos convida a fazer parte desse grande empreendimento dEle, dessa grande intenção dEle de reerguer a cidade, reerguer famílias e abençoar a sua igreja, né? E quando a gente vê tudo isso aqui, algo me salta aos olhos também. Primeiro que nesse texto existem duas coisas que a gente precisa primeiro já distinguir isso para a gente entrar na nossa reflexão, né? A primeira coisa que eu vejo aqui é a questão humana e a questão divina. Porque nessa visão aqui, que Zacarias está tendo, ele diz assim, que ele vê um homem, e depois no versículo 4 diz um jovem. O anjo vai falar com o jovem, que é esse homem, né? Um jovem homem, um homem jovem, né? Então veja assim, então a questão do homem, e quando entra na história, nessa visão, o anjo, já entra o divino. Ou seja, o homem e Deus agindo. Então quando a gente olha então para essa questão, e principalmente porque, que palavra linda, né? Eu estava lendo, relendo, esse texto é muito maravilhoso, da forma como é colocado. A questão de limites, né? A questão dos limites estabelecidos aqui, querendo se estabelecer pelo homem e Deus entrando para resolver essa questão. Mas, meus queridos, o que pode limitar as nossas vidas? Em especial como famílias, né? Porque eu entendo assim que, quando a família vai bem, a igreja vai bem. Não é assim? Quando a família vai bem, a igreja vai bem. E é interessante que a gente está procurando implementar algumas coisas ali na nossa igreja, que ainda não havia. A gente veio conhecer o Kraus, estamos fazendo o curso do Kraus para levar, porque a gente entende que esse é um momento que muitas pessoas estão sendo afetadas financeiramente, empresários, empregados e tudo mais, né? Pessoas ficando desempregadas. Então a igreja, a palavra de Deus tem uma resposta para isso. Nós estamos para levar isso à igreja, ao conhecimento da igreja. E também a questão dos casais que estava parado lá, né? Meu Deus, isso não pode parar, né? Isso não pode ficar parado, né? E por quê? Porque a família, ela é afetada por essas situações todas que vão acontecendo no mundo que nós vivemos. Mas olhando aqui esse texto, traz algumas coisas assim ao nosso coração para a gente estar refletindo sobre a questão de limites. Eu não sei se você já ouviu algumas questões, algumas frases, né? Por exemplo, assim, eu não tenho tempo para isso. Olha, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu não tenho tempo. Já viu alguém falar assim? Eu creio que acho que um dos grandes limitadores hoje é a questão de nós não entendermos o tempo. Porque, na verdade, o tempo não é inimigo nosso, ao contrário. Deus estabeleceu o tempo. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Que Deus tem um controle sobre o tempo e Ele nos dá o tempo. A questão é como nós vivemos o tempo da nossa vida. Como nós investimos a nossa vida no tempo que nós temos. E quando a gente começa a olhar para isso aí, algumas coisas nos causam preocupações. Por exemplo, quantas situações, e nós que somos pastores lidamos muito com isso, quantas situações que acontecem num casal por causa do tempo. E não que o tempo seja mau, mas as pessoas, por não saberem administrar o seu tempo, causam problemas. Quantos esposos deixam de dar a atenção que deveria dar à sua esposa, porque não cuida do seu tempo? E muitas vezes investe o seu tempo, prioriza outras coisas que não ao seu cônjuge. Assim, a esposa com o esposo. Quantos pais não têm dedicado um tempo ao seu filho? E muitas vezes nós corremos muito risco hoje, na sociedade que nós vivemos, porque nós acabamos transferindo responsabilidades nossas para outros que não devem ter esta responsabilidade, porque não são pais. Por exemplo, eu sei que não é o caso aqui, né? Mas quantos pais mandam os filhos ir para a igreja? Hoje não está podendo ir aqui, né? Quantos mandam? Vai lá, porque Deus vai falar com você. Mas Deus quer usar você também, pai, você também, mãe. Como Deus usa os pastores, os líderes na casa do Senhor.
Quantos pais dizem assim, vai lá conversar com o pastor, porque o pastor vai resolver o teu problema, né? Enquanto, claro que nós pastores estamos aqui para ajudá-los, mas também Deus usa a sua vida. A primeira autoridade sobre os filhos, para mim, são os pais. Depois podem ser os pastores, mas são os pais primeiros. Eu lembro que quando a situação lá em Mandaguari aconteceu, e a ideia era de que era para seguir líder, né? Vai embora, sai junto com o líder. Eu tive que dar no primeiro culto após a situação lá, dar uma palavra para a igreja. Dizer assim, olha, primeira autoridade sobre os filhos são os pais. Os pais, ouçam os pais. Ouçam Deus através dos seus pais. Então, meus queridos, nós entendemos que nós precisamos cuidar disso. Como também muitos filhos não dedicam mais, como deveriam dedicar o seu tempo para os seus pais. E a gente encontra muitas vezes filhos, depois decepcionados com a vida, se eu tivesse mais com meu pai, com a minha mãe, agora não tenho mais ele com a gente, né? Ou seja, nós precisamos cuidar do tempo, porque o tempo é precioso, o tempo é divino, o tempo é de Deus. O que nós precisamos aprender é usar o tempo para benefício nosso e para a bênção nossa, e para a bênção da família. Então o problema, gente, não é o tempo, é como a gente lida com o tempo. Aí sim. E tanto que a palavra do Senhor lá no Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo está dizendo à igreja, olha, nós temos que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus, está vindo dias maus. Não sou profeta do caos não, tá bom, gente? Mas a tendência é essa, nós estamos vivendo assim. O que a gente precisa, então, é resgatar o tempo. Saber usar bem o tempo. Em benefício nosso. Para a bênção nossa. Para a bênção da família. Então, meu querido, minha querida, cuide do seu tempo. Viva bem o tempo que Deus tem te dado. Com excelência, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, na sua família e também com aqueles que estão ao teu redor. Um outro, muitas vezes, limitador, que eu vejo como os limitadores são questões humanas, é a questão da idade, né? A idade. Eu já ouvi uma frase assim, ele é novo demais para fazer isso. Já ouvi alguém falar assim, nossa, ele é muito novo para fazer isso. Como que um jovem sobe no púlpito e prega para uma igreja? Gente, ainda bem que Deus é maravilhoso com a gente, né? Eu me lembro que uma das vezes que eu preguei lá em Jacarezinho, eu tinha, mais ou menos uns 14 anos, e o pastor me escalou para pregar na igreja. E você imagina, né? A gente treme agora, imagina quando era criança ainda, né? Menor ainda, eu fui tremendo. Mas eu preguei, não lembro o que eu preguei, só sei que eu preguei, viu? E os irmãos disseram amém, não sei se era para ser um incentivo para mim, né? Eu estava concordando com a palavra. Mas eu me lembro assim que, depois daqueles dias, eu ouvi alguém dizendo, olha, fulano da igreja. Naquela época ele era da... Vou dizer o que é, vão achar que eu sou antigo, né? Mas da junta de ecônomos, né? Ninguém nem sabe o que é isso aqui, né? É só o pastor Eduardo e o Eni, né? O Eni acho que era da junta de ecônomos daquela época, né? Acho que foi ele que fundou lá em 1900 alguma coisa, né? Ele é o presidente, verdade, o presidente. Então gente, eu lembro que esse irmão falou para uma pessoa, que falou para outra, chegou para mim. Como pode o pastor colocar um moleque, uma criança para pregar na frente da igreja? Gente, aquele dia eu fiquei muito triste com aquilo quando eu vi. Mas ainda bem que Deus é tão bom, tão maravilhoso, não é verdade? Não deixe que essas coisas peguem o coração da gente, né? Então, realmente eu era muito novo, mas a intenção nossa era ser usado por Deus, né? E Deus é tão maravilhoso, então, não existe essa questão é novo demais para Deus. Não existe o novo demais para Deus, e nem o velho demais para Deus. Pois quando a gente olha, por exemplo, Josias, né? Josias começou a reinar com 8 anos. Ele era uma criança de idade. Com certeza ele tinha os seus supervisores, tinha lá as pessoas que assessoravam ele. Mas enfim, Deus permitiu que ele chegasse ao reinado com 8 anos. Então, quando a gente olha para Deus, não existe o novo demais para Deus. Não existe o velho demais para Deus. Com quantos anos Moisés começou a liderar o povo, gente? 40 anos? Não, 40 ele foi para o deserto, né? Quando ele retorna com 80 anos. Tem alguém com 80 anos aqui? Não. Tirando o Eni, todos são menos de 80 anos. Tudo novinho, não é verdade? O Eni, depois nós conversamos, tá bom? Eu pago uma pizza para você, então. Viu, gente? Mas enfim,
Imagine 80 anos. Eu lembro uma vez, eu estava lá em Baiti, um irmão evangelista nato. Sabe aquela pessoa evangelista nato? O cara tem um coração, uma paixão de falar de Jesus para todo mundo. E a gente via assim, Deus, usando ele naquele ministério, naquele dom. E eu lembro que eu tinha 73 anos, isso. Ele me procurou um dia no escritório e falou, pastor, eu quero dizer para o seguinte, acho que está na hora de eu passar a vez para os mais jovens. Vou deixar os mais jovens fazer, né? Porque, olha, eu já estou com 73 anos, está na hora de eu passar para eles. Meu irmão, faz o seguinte, quando você tiver 120, o senhor para. Moisés parou com 120, então você para com 120. Ele falou, Eu falei, pode continuar. Tá bom, pastor, eu vou continuar. E continuou. Foi um evangelista até o final da sua vida. Que bênção. Então, quando a gente olha para a palavra, olha só o que diz a palavra. Joel capítulo 2, versículo 28, eu sei que essa palavra você conhece, mas diz assim, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele diz assim, vossos filhos profetizarão. E você pai, você mãe que tem filho, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dele, que ele seja um profeta de Deus nessa geração. Ainda diz assim, vossos jovens terão visões. Que Deus possa abrir os olhos dessa juventude maravilhosa, que está tocando, ministrando, e você que está assistindo também, que é jovem, para que Deus te dê a visão dele, que você seja usado de uma forma extraordinária. Ele diz assim, e vossos velhos sonharão. Ou seja, a família envolvida pelo Espírito Santo, sendo usada pelo Espírito Santo. Eu creio, meu querido, minha querida, que esse é o desejo do teu coração. E nessa noite nós estamos para orar em torno disso também, para que o Senhor possa cuidar de toda a sua família, para que o Espírito Santo de Deus tome conta de toda a sua família, e que a sua família, toda a sua família, seja sempre um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. É um outro fator também que muitas vezes se torna limitador para algumas pessoas, eu creio que para você não. Finanças. Quantas pessoas se prendem na questão das finanças? Não sei se você já ouviu uma ideia assim, creio que não. Você vai conversar com você, eu não tenho condição. Não tenho nenhuma condição. Não tenho condição nem para ajudar, nem para ofertar, eu não tenho condição. Meus queridos, quando eu olho para essa expressão, eu lembro da viúva pobre. Aquela mulher. Além de ser viúva pelo contexto problemático da sua época, e ainda era pobre. A mulher viúva ainda pobre. Mas você conhece a história, que no momento lá do culto, da adoração ao Senhor, no momento de entregar a sua oferta lá no gasofilácio, ela foi uma das que colocou as 2 moedinhas lá. Você lembra dessa história? Jesus pega aquele momento para conversar com seus discípulos sobre a questão da entrega total ao Senhor. Olha, essa mulher deu da sua pobreza tudo o que ela tinha. Isso não quer dizer, meu querido, que você tem que chegar no altar e dar todo o teu salário, tudo o que você tem, não é essa a questão. Mas tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que nós temos está a serviço do Senhor. Mas em contraposto a gente vê o jovem rico. Você deve lembrar daquela história. Aquele jovem chega assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, eu quero ir para o céu. O que é necessário? Aí Jesus perguntou sobre os mandamentos, ele disse que conhecia todos eles desde a juventude. Aí diz assim que Jesus olhou para ele e o amou. E disse assim, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me segue. Jesus não queria que aquele jovem fosse pobre, não é essa a questão. Jesus não queria que seus seguidores fossem só pobres, não é essa a questão também. O que Jesus queria é que ele priorizasse a vida dele. Que ele priorizasse a presença dele, o caminhar com ele. Tanto que disse, depois você vem e me segue. Ou seja, Jesus queria que ele estivesse seguindo, mas de todo o coração, que o coração dele não ficasse preso nas coisas desse mundo. Então, meus queridos, nós entendemos que o problema não é ter dinheiro, que Deus lhe conceda muito, mas que o dinheiro não tem o teu coração. Era essa a questão aqui. E muitas famílias estão deixando de ser abençoadas, porque não estão entendendo esse princípio de Deus. Esse princípio maravilhoso, que a gente pode ganhar dinheiro. Mas como diz John Wesley, ganhe o máximo que você puder. Guarda o máximo que você puder e também doe o máximo que você puder. Ou seja, não fique o teu coração preso nisso. Tenha liberdade para isso. E Deus vai acrescentar muito na sua vida. Foi o texto lido aqui no começo, no momento da ministração, no momento da gente entregar a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor.
né? Ou seja, a gente tem que honrar a Deus com tudo, inclusive com as finanças. E Ele disse que vai aumentar o nosso celeiro, né? Deus vai multiplicar. E a gente não faz isso para que o nosso celeiro seja multiplicado para o nosso benefício, mas é para investir mais ainda no reino de Deus. Meu querido, nós não podemos ficar limitados a isso. O nosso coração tem que ser desprendido disso. O nosso coração tem que ser focado em Deus. Ou seja, tudo que eu tenho, que eu sou, tem que pertencer ao Senhor. Eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor fez na sua vida, meu querido, no teu testemunho aqui. E creio que Deus tem feito isso na sua vida também. Eu estava, semana passada, conversando com alguns líderes da nossa igreja. O ano passado foi o ano que a gente passou mais dificuldade. Tivemos dificuldade com a cota e para nós isso foi um terror. Talvez o Eni lá não sabia qual o coração da gente, como ficou. Daí eu falei, pastor Robson, aquele que teve ministrando ontem, falei, nós vamos ter que abaixar o nosso salário, né? Nós vamos ter que acertar isso aí, ajustando as coisas na igreja. Talvez algumas pessoas ficavam até assustadas de saber da igreja de Mandaguari, né? Aquela igreja, né? Mas com o orçamento lá em cima. E aí os recursos foram diminuindo, e o orçamento continuou, os compromissos continuaram, e a gente orando a Deus, clamando a Deus, Deus, por favor. E esse ano tem sido um ano de maiores bênçãos. Nós fizemos um propósito que a partir desse mês de julho nós íamos mandar as cotas. Porque nós estávamos ainda pagando a construção da igreja, né? E todo mês lá, todo mês está, né? E a gente orando em torno disso aí, clamando a Deus. E aí quando chegou em julho, o administrador falou assim, pastor, tem uma coisa, tem mais uma parcela agora em julho. Eu falei, não, Deus, nós fizemos um propósito, a gente vai honrar esse propósito. Meus queridos, a gente conseguiu mandar a cota em julho, agosto, setembro, outubro. Deus tem sido fiel com a gente. Deus tem sido fiel. Então, eu estou contando isso para vocês porque o ano passado, que seria um ano para a gente estar mais tranquilo, a gente passou mais apertado. E esse ano que era para a gente estar mais apertado, Deus está nos dando a graça de a gente estar mais tranquilo. Deus tem sido bom. E a honra é para Ele, a glória é para Ele. A questão é que a nossa vida financeira também tem que estar nas mãos do Senhor, no controle do Senhor. Tem que ser Deus, não tem outro caminho, meus queridos. Nós temos que romper com essa limitação de que a gente tem que controlar essa área da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida têm que ser controladas pelo Senhor, para que a família esteja indo bem. Uma quarta questão que eu vejo aqui, muitas pessoas vivem limitadas por causa de experiências do seu passado. Quantas pessoas não conseguem avançar, porque aconteceram coisas no seu passado, e questões muitas vezes familiares, que o impede de avançar. Tem um livro, um livretinho, David Simpson, se me fala a memória, esse é o autor. Eu li quando eu tinha aí alguns aninhos, era um pouquinho mais jovem. E o tema do livro é assim, quando a minha mente me impede de caminhar. Quando a minha mente me impede de avançar. Quando a minha mente me impede de crer em tudo aquilo que está escrito aqui para a minha vida. Então, alguns fatores que acontecem em nossa vida, algumas situações, muitas vezes nos limitam, nos impedem de caminhar. E você deve lembrar muito bem daquela história de Gideão. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, vou citar só para vocês, para trazer a memória um pouco. É um momento assim muito difícil para o povo. É um momento muito difícil para as famílias. Eles estavam vivendo em cavernas, porque toda vez que eles plantavam, toda vez que eles tinham algum animal, vinham os medianitas, né, e os amalequitas e saqueavam eles. Eles estavam vivendo uma vida terrível. E diz o texto, a história, que eram 7 anos que eles estavam sofrendo desse jeito. E aí quando o Senhor envia um anjo para falar com o Gideão, ele está lá, e você conhece a história, está lá no lagar, malhando trigo, ele está lá, e o anjo chega e chama ele, desafia ele para que aquela situação seja mudada. E aí ele começa a apresentar as suas limitações. Ele começa a pôr para Deus, olha, eu sou uma família da mais pobre, convivo, minha família é muito pobre, eu não tenho condição de fazer isso. E da casa do meu pai ainda, né, eu sou o menor deles. Olha só o sentimento de inferioridade. Meus queridos, cuidado. Porque muitas situações querem nos fazer ficar para baixo e não acreditar no Deus grande que nós servimos. Muitas situações, muitas vezes, vão aprisionando o nosso coração e querem nos impedir de avançar.
de acreditar na família, de acreditar no milagre da família, de que os nossos filhos que porventura hoje não estão no caminho, amanhã estará em nome de Jesus. Os conflitos no meio do casal que está acontecendo, da família, e principalmente nesse tempo, né, parece que todo mundo tem que ficar juntinho, né, que começa a ressaltar algumas coisas. Nós precisamos crer no milagre de Deus, que nós servimos um Deus da reconciliação. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, ele diz assim: vai nessa tua força, homem valente, porque o Senhor é contigo. Meus queridos, nós precisamos a cada dia mais manter viva em nossa mente as promessas de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse o quê? Eis que faço nova todas as coisas. Se o teu casamento não está indo bem, Jesus pode fazer com que esse casamento se torne melhor do que era, melhor do que foi. Mas nós precisamos nos voltar para o Senhor. Se de repente o relacionamento teu com os teus filhos não está indo muito bem, por situações que você talvez não queira nem pensar, sabe que Deus pode mudar isso. Nós cremos num Deus poderoso, nós servimos um Deus real, que em meio a toda essa pandemia, Deus não parou de agir, Deus não perdeu o seu poder, Deus não perdeu o seu amor por nós, Deus não perdeu o seu cuidado pela nossa vida, pela nossa casa. Mas é preciso que a gente encare isso. Saia da situação, rompa com esses sentimentos que muitas vezes nos trava, nos impede de avançar, de acreditar no poder de Deus e de experimentar as maravilhas de Deus. Precisamos, meus queridos, olhar para frente, olhar para o Senhor. Quantas pessoas também na família enfrentam traumas familiares. Talvez vocês não tenham tanta ideia. Se eu pedisse para o pastor Eduardo, não pode fazer isso, né? Sinalizasse quantas famílias, quantas situações ele já lidou. De repente, não só com pessoas da igreja, pessoas fora da igreja, assim, a gente lida com muita gente. Eu estou atendendo uma jovem, não é da igreja. Estou atendendo ela, e ela está enfrentando uma situação de uma crise de identidade. E eu falei assim: olha, Deus pode mudar. Ela, pode, e Deus vai mudar, só se você não quiser. Deus vai mudar, Deus quer mudar a tua realidade. Aí quando ela começou, eu já imaginei isso, né? Quando ela começou a contar a história dela, da sua família, eu falei: tá aí o negócio, né? Eu falando com Deus, né? Tá aí o negócio, que precisa ser tratado e curado. Quantas pessoas sofrendo traumas dentro da família, e muitas vezes são atitudes inconscientes nossa. Nós corremos o risco, muitas vezes, nós como pais, de marcar de forma negativa os nossos filhos. Então a gente precisa que Deus cuide do nosso coração e cure a nossa vida também, não é verdade? Todos nós precisamos da graça de Deus, para que a gente possa saber compreender, né? Compreender a juventude. Tem algumas frases que eu não gosto, porque, embora pareça que eu não sou jovem, mas meu coração é muito jovem. Eu amo andar com a juventude. Não só com a juventude, mas assim, a gente ama andar com a juventude, a gente vê a força, né, o desprendimento deles, né, vamos fazer, vamos subir ali, sobe, né, aquela coisa toda, é muito gostoso isso. E aí tem algumas frases que para mim são muito limitadoras, para não dizer outra coisa, tá? Quando fala assim: olha lá, aquele lá é um aborrecente, você quer ver me deixar nervoso. Eu vi frases como essa, porque para mim não são aborrecentes, são uma fase muito amada, muito dinâmica, muito querida por Deus e por nós também, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando eu penso nessa questão, me vem à mente Mefibosete. Você deve conhecer a história desse menino. Mefibosete, né? Então aconteceu algo assim muito terrível com ele, filho de Jonathan. Jonathan é aquele que fez aliança com Davi. Eles tinham uma aliança, né, muito estreita entre os dois, de amizade. E quando morre Saul, morre Jonathan, morre os dois, vô e pai, a ama correu com o menino, Mefibosete, e ele cai. E ele tem um problema, daí cria-se um problema, ele quebrou os tornozelos, enfim, né, ele ficou muito doente nessa parte da perna, da locomoção. Tem uma tradução, não gosto muito dela, diz que ele ficou aleijado, né? Ele depois não tinha dificuldade de andar. E por causa disso, a gente conhecendo a cultura da época, imaginando, e ele seria um dos sucessores do reinado, Saul, Jonathan, Mefibosete, né? Seria na cadeia de sucessão do reinado, mas de repente nessa situação toda,
ele fica, de certa forma, excluído de todo o seu contexto familiar e de um futuro, vamos dizer assim, profissional dele, né? Ficou fora. Então, dá para a gente imaginar como esse menino viveu. Sem pai, sem avô, sem o seu futuro, que poderia ser um futuro bem brilhante, né? E de repente ele fica fora de todo esse contexto. Mas Deus é tão bom. Deus é fiel. Eu quero terminar com essa palavra. Deus é muito fiel. Deus olha pela sua vida, meu querido. Não importa as coisas que aconteçam na sua vida, na sua família, Deus tem olhado por você. E quando acontece na história de Mefibosete, de certa forma, Davi vai saber a respeito dele. Tem alguém da casa dele? Tem um menino, tá? Vem cá, traz ele vai sentar na mesa comigo. Ou seja, Davi nesse momento está representando Deus, honrando aquele jovem, honrando a vida dele. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, você que está nos assistindo, Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que olha pela minha vida, pela sua vida, pela sua família e pela nossa família. E Ele está ouvindo as tuas orações. Talvez você que nesse momento, que está nos ouvindo, está pensando assim, puxa, faz tanto tempo que eu estou orando pela conversão do meu filho ainda não se converteu. Quanto tempo eu estou orando para que ele saia desse caminho que ele está ainda e não saiu. Saiba de uma coisa, creia em algo, Deus está ouvindo a sua oração. A tua oração não vai ficar no vazio. Deus responde às orações, a forma dele, no momento dele, mas Deus responde às nossas orações. Talvez você nesse momento está orando pelo seu esposo ou pela sua esposa, no desejo de que ele venha se converter, que ele venha mudar a sua vida e seguir a Jesus de todo o seu coração. E talvez você tenha orado há tempo por isso e ainda a resposta não veio. Fica em paz, Deus está ouvindo a sua oração. É o momento da gente romper com esses limites. Esses limites que em vez de nos aproximar de Deus, nos distancia de Deus. Nos distancia dos seus propósitos, das suas promessas. Quando eu olho então para esse texto de Zacarias, eu falo, oh Deus, tu és tremendo. Enquanto o homem estava medindo, dizendo assim, olha, dá para a gente ir até ali, dá para a gente viver até ali, dá para a gente construir até ali, dá para a gente alcançar até ali. Deus está dizendo assim, olha, ali é muito pouco, tem muito mais para você. O que eu vou fazer eu vou estar estabelecendo os teus limites. Meu querido, minha querida, Deus tem que ser o nosso limite. O Deus ilimitado tem que ser o nosso limite. Aí quando eu olho para essa palavra, eu falo assim, Deus, tu és maravilhoso. Olha o que ele diz para esse povo, diz que eu vou ser o seu muro, a sua cidade. A sua cidade não vai ter muros, não vai ter limites, eu vou ser o seu limite. E em nome de Jesus eu oro para você, meu querido, minha querida, eu oro pela sua família, eu oro para essa igreja, para que Deus seja o nosso limite, para que esse templo seja muito pequeno, diante de tudo que Deus quer fazer, que a sua família seja alcançada, que as famílias que você conheça também sejam alcançadas pelo Senhor, e tenham Deus como seu limite. E é tão interessante, meus queridos, porque havia um significado do muro naquela época. O muro significava proteção. Significava o seguinte, olha, levanta os muros grandes, porque quando vier o inimigo nós estamos protegidos. E aí de repente Deus fala assim, vocês não vão ter muro, lógico. Ele está falando de uma forma figurada, né? Vocês não vão ter muro, sabe por quê? Porque eu vou ser o vosso muro. Ou seja, o teu Deus, o meu Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso cuidador. Ele é o Deus que faz milagre. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que quer que você esteja avançando, a sua família esteja avançando e tenham mais experiências e experiências profundas com Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Nesse tempo, meus queridos, é um tempo de nós colocarmos em prática a nossa fé. Esse é um tempo de nós crermos no poder de Deus, no milagre de Deus. Sabe por quê? Porque em tempos de dificuldade, em tempos de crise, são os tempos que a igreja mais cresce. Porque é o tempo que nós dobramos o nosso joelho mais. É o tempo que nós cremos mais no poder de Deus, no milagre de Deus. Aquilo que Deus fez na sua vida, vai fazer muito mais ainda. Aquilo que Deus fez na sua família, vai fazer muito mais ainda. Esses dias eu recebi, e quase a gente não ouve mais esses cânticos. Da época, não vou falar do Eni, porque senão vai ficar bravo comigo, mas é da época dele. Quando cantava, conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Eu falei assim, gente, faz tempo que eu não canto esse hino.
Aí eu comecei a lembrar da letra desse hino, falei, é verdade. Se eu parar um pouco na minha vida e querer contar, lembrar de tudo que Deus fez na minha vida, eu não vou conseguir. É muita coisa, como eu creio que na sua vida também, na sua família também. Mas Deus quer fazer muito mais ainda. Deus tem muito mais ainda. O que precisa é que nós estejamos rompendo os limites do nosso coração. Deus me faz lembrar daquela passagem que você conhece, que Jesus queria fazer muitos milagres na sociedade. Eu imagino assim, Jesus cresceu, conheceu a Dona Joana do lado esquerdo, né, o seu Sebastião do lado direito, sabia que ela tinha uma enfermidade, que o outro tinha um problema na casa, tinha um problema com o marido. Eu imagino assim, que Jesus falou assim, agora eu vou voltar lá. Eu quero ser uma bênção na vida deles, quero restituir, eu quero acertar, eu quero abençoar tudo na vida deles. Mas quando Jesus volta, poucos creem nele. Esse não é o filho de José, de Maria? Ele não vivia entre nós aqui, jogava bola na rua, né? Não era ele que jogava betes, né? Ele que nem sabia chutar direito, né? Ele, tá. Não creram nele. Eu imagino assim, Jesus lamentando mesmo, disse assim, puxa vida, eu queria abençoá-los, mas eles não acreditaram. Eles não quiseram. Mas eu entendo que nessa noite, nós estamos aqui de uma forma diferente. Nós cremos nesse Jesus. Amém? Nós cremos no milagre, no poder dele. E nós vamos agora, pela fé, buscar o Senhor. Porque Deus quer restituir. De repente, algumas coisas que você perdeu, você deixou pela caminhada. Deus quer restituir. Que se é dele, tem que ser restituído. E ele quer fazer isso. Quem sabe na sua família. Muitas coisas você já perdeu. De repente, alegria, prazer. De repente, você perdeu até a esperança de alguma coisa acontecer na sua família. Deus está aqui. O mesmo Deus que agiu no passado está aqui. O mesmo Deus ontem e hoje será eternamente, é um Deus de poder e de graça. E que nos ama. E que quer fazer a diferença em nossas vidas. É Ele que faz. Amém, meus amados? Eu quero tirar um tempo agora de oração com vocês. Eu não sei o que está, de repente, incomodando o seu coração, roubando a tua paz, de repente querendo roubar a tua fé no Senhor. Quem sabe está limitando você de experimentar muito mais daquilo que Deus tem preparado para você. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Deus tem algo muito especial para a sua vida, para a sua família também. Eu acredito que Deus tem algo muito especial para essa igreja também. Eu acredito nisso. Que Deus quer abençoar de uma forma extraordinária a vida do pastor Eduardo, pastor Silvio, a liderança dessa igreja e essa igreja. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Vocês são a noiva de Cristo. Imagine isso. Se nós continuássemos lendo, a gente ia ver o seguinte, nós somos como uma menina dos olhos de Deus. Olha só. Olha o cuidado, a importância que você tem para Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava olhando para mim e para você. Ele morreu porque Ele nos amou, Ele nos ama. Então Ele ama a sua família. Ele quer ver bem a sua família. Mas é necessário que a gente esteja indo para a presença dEle e crer no mover dEle. Amém, meus queridos? Gostaria que nesse momento você pudesse estar pensando um pouquinho na sua vida e na sua família em especial. Se tem alguma coisa que tem que romper, se tem alguma coisa que está travando vocês, que está impedindo de vocês serem aquilo que Deus deseja, seja o que for, seja pecado, seja um problema, seja uma situação que precisa ser resolvida, seja da ordem emocional, física, espiritual, seja qual for a ordem, nosso Deus está acima de tudo, e Ele está aqui nesse momento, trazendo essa palavra para nós. Sabe por quê? Não é para que a gente só tenha conhecimento, não, mas é para que a gente tenha experiência nessa palavra. Deus nos chamou para a gente ter uma experiência nessa noite. Então eu quero convidar você agora a colocar o teu coração diante de Deus. Pensa um pouquinho no que está hoje afligindo o teu coração. Qual é a preocupação com relação à sua família? Pensa agora um pouquinho. Coloca agora o teu coração diante de Deus. Porque é um tempo de oração, tempo de clamor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. De todo o ministério de Jesus, eu jamais vi Jesus mandando alguém voltar para trás, sem que recebesse algo dele, sem que fosse tocado por ele, sem que fosse restaurado por ele. Eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Esse é o mesmo Senhor, está presente aqui conosco. Mas o que Ele quer ouvir de nós, o que nós queremos dEle.
Jesus pergunta lá para aquele paralítico: o que você quer que eu te faça? Diga para mim, o que você quer que eu te faça? Para aquele cego, que eu quero que te faça? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Se você quer ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, na sua família, diga: Deus, é isso que eu quero. Nessa área. Uma das coisas que eu gosto muito, meus queridos, é orar orações específicas, focada, voltada para aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio no Senhor. Por isso eu quero convidar você agora, ser muito claro com o Senhor. Diga: Deus, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso na minha família, é isso que eu desejo na minha família. Coloque para o Senhor agora em nome de Jesus. Amém. Olha a Deus. Pensa naquilo agora. Aquilo que está afetando o teu coração, aquilo que te preocupa. Mas de repente a tua família está bem. Você pode dizer assim: pastor, graças a Deus a minha família está bem. Se está bem, peça ao Senhor também que o Senhor o mantenha assim. Que o Senhor possa perseverar, preservar assim. Coloque para Deus agora, meu querido, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Amém. Nós sabemos que uma das coisas mais preciosas que nós temos, e que abaixo de Deus fica a nossa família. A nossa família é algo precioso porque também é dado por Deus a nós. É Deus que nos contempla com a nossa família. Por isso eu quero convidar você agora, meu querido, em nome de Jesus, se você puder fazer isso. Se você puder se colocar de joelho agora a Deus pela sua família. Se você puder, faça isso agora. Se você não puder, permaneça sentado, mas que eu e você possamos nesse momento clamar. Clame agora, meu irmão, pela sua esposa, minha irmã, pelo seu esposo. Papai e mamãe, clame pelos seus filhos. Filhos, clamem pelos seus pais. Aleluias. Oh Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Aleluia, esse coração rendido ao Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe. Todo aquele que busca encontra. Oh Deus, todo aquele que bate, o Senhor abre as portas. Oh meu querido, clame agora pela sua família. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh santo, santo, santo é teu nome. Pai, nesse momento, Deus amado, eu coloco a minha esposa diante de ti. Te dou graças pela vida dela. Dou graças a Deus pelos filhos que eu tenho. Te dou graças, ó Deus amado, pelos meus netos. Te dou graças a Deus de todo o meu coração, porque tu és Deus, tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, santo, santo é teu nome. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glórias ao teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus. Amém, Deus, santo, santo, santo é teu nome, papai, por favor. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, nós somos uma família. Somos uma família. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a clamar pelas famílias da igreja, pelas famílias dos nossos irmãos. Clame ao Senhor agora. Quem sabe alguns deles não estão aqui nessa noite, estão passando por lutas. Oh, Deus, alcance essas vidas, Senhor. Estamos aqui de joelhos na tua presença, porque acreditamos no teu poder. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Oh, El Shaddai. Oh, Deus Santo e Poderoso. Cremos no teu poder.
Acreditamos na família, porque a família, Deus amado, é algo que foi gerado no teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, venha visitar, Senhor. Visita, Senhor amado, e traga paz. Onde estiver precisando, Deus, do perdão, derrama do teu perdão, do teu amor, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama da tua presença. Que teu Espírito Santo, Deus amado, possa tomar conta, Deus, do coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos, Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos que a nossa família, Deus amado, seja totalmente tomada pelo teu Espírito Santo, dirigida pelo teu Espírito Santo, ó Pai amado. Por isso, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, nós rompemos, ó Deus, com tudo aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, procurado nos travar, que tem procurado, ó Deus amado, nos deixar de avançar, Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo agora, Pai amado, possa tomar conta de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada irmão, Deus amado. Pai, nós queremos, ó Deus, ter uma família profética, uma família, Deus amado, que vive, Deus amado, ao teu serviço. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma conta de todos, ó Deus. Pai, nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus amado, por cada família aqui, Senhor. As famílias pastorais, ó Deus amado. Eu oro, Deus amado, nesse momento pelas famílias da liderança dessa igreja. Eu oro, Deus amado, e clamo ao Senhor pelas famílias dessa igreja, Espírito Santo de Deus. Pai amado, todos os muros criados por nós, todos os muros, ó Deus, criados pela sociedade que nós vivemos, ó Deus, que possa cair por terra agora, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Que haja somente, ó Deus amado, a tua presença nos cercando, nos cuidando, nos amparando, nos protegendo, Deus amado, e nos provendo, Senhor. Espírito Santo de Deus, agora, Pai, em nome de Jesus, que é as famílias aqui representadas, pelas famílias dos nossos irmãos, ó Deus, que estão nos assistindo, aqueles que nos assistirão, Deus amado. Oh, Espírito Santo de Deus, alcança todas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que Tu sejas, ó Deus amado, o nosso muro, que Tu sejas o nosso cuidado, e que a Tua presença, como diz no texto, ó Pai de Zacarias, que a Tua presença em nosso meio seja notória. Que Tu venhas, ó Deus amado, estar no nosso meio. Que Tu esteja, ó Deus amado, em nossas vidas. Que Tu esteja no nosso governo. Que Tu esteja, ó Deus amado, na direção, Deus, das nossas famílias, ó Pai. E nesse momento, ó Deus amado, nós clamamos a Ti, Pai. E nós já começamos a agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Meu querido, eu quero convidar você agora a agradecer só ao Senhor. Começa a agradecer agora ao Senhor. Começa a viver aquilo que você colocou para Deus agora no coração. Pela fé em Cristo Jesus, porque o justo viverá pela fé, a família viverá pela fé, a igreja viverá pela fé, o povo de Deus viverá pela fé. Então, meu querido, em nome de Jesus, agradeço o Senhor agora, de todo o teu coração. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Louvado seja o teu nome por tudo que tu farás, ó Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meus queridos. Você crê que Deus está fazendo isso? Sim ou não? Amém? Eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a aplaudir Jesus por aquilo que Ele está fazendo, né? Nós somos o povo de que antes de a gente entrar na batalha, a gente já entra como vencedor, porque Deus vence por nós, amém? Glória a Deus.